um sofrimento, né, que tem sido grande demais, né, por causa desse processo, segundo processo, que foi de janeiro de 2020, de janeiro de 2020, né, que fizeram isso. Eu estava trabalhando na empresa, né, onde eu trabalhava já há mais de 3 anos, não tinha uma falha, não tinha uma falta lá não, não tinha. E, e aí eu trabalhando, é, deixei a minha filha com a minha irmã. E aí ela me entrou em contato, né, dizendo, olha, tu se prepara porque já veio polícia aqui, já veio o conselho tutelar, levar a tua filha para a delegacia em outra cidade. Então eu tô te avisando para tu poder entender e compreender, para tu ter força aí para suportar, porque alguma coisa estão fazendo e a menina não tá mais eu, tá mais a avó. E quando eu cheguei em casa, né, quando eu cheguei em casa, é, em janeiro de 2020, né, o conselheiro chegou lá em casa, dois conselheiros, né, os que fizeram o relatório, que inventaram mentira também, falsificaram o documento, porque não foi quando eu vi eles, foi quando eu vi esses conselheiros, foi quando eles chegaram lá em casa, depois que eu tinha chegado do trabalho, ele disse, Rita, nós viemos aqui para te avisar que nós tivemos que entregar a tua filha para a avó dela por um tempo. Mas é só um tempo, depois tu pegar ela de volta, né? Ali eu fiquei sem força, sem saber o que fazer, eu me sentei no chão, né? E eles sentados lá na sala, na minha casa, né? Chegaram perto de mim, eu disse, como é que você faz uma coisa dessa, né? Comecei a chorar. Então foi desesperador aquele ali, né? Que eles fizeram comigo e foram embora, foram embora, foram embora. É, foi esse o, as palavras que eu recebi do Conselho Tutelar, segundo o processo. Pela segunda vez, né, de justiça, a avó fez isso, né? Dessa vez, a avó, ela foi diretamente com o Ministério Público e o Ministério Público ficou em defesa dela, né? O órgão público que não pode ficar contra a gente é o Ministério Público e eles não me deram apoio nenhum. O Ministério Público botou toda a justiça contra mim, o CREA, o Conselho Tutelar, né, a Defensoria Pública, e aí passou, durou 3 anos, e no ano de. Isso aconteceu, esse segundo processo, no ano de 2020, janeiro de 2020, quando eu consegui uma audiência com o juizado de menor, foi 3 anos depois, no ano de 2023, em novembro, né, em outubro, aí no outubro, novembro de 2023, eu consegui a primeira audiência de processo na justiça com o juizado de menor. O Ministério Público tinha colocado todos os órgãos públicos contra mim e eu não tinha defesa nenhuma. Tinha, a voz estava lá de boa, né? Estava lá de boa, por causa que os advogados já tinham conseguido, né? Com uma pessoa trabalhando mais de 20 anos como promotor de justiça, e os seus filhos são advogados dela, né? Então, estava só de boa, né? Eu ainda levei umas palavras dolorosas, né, da juíza, porque ela realmente achava que eu estava com problema, que eu estava doida, né? Falaram para mim, eita, se tirar a tua filha de ti, o que tu farias, né? Eu falei algo que eu não lembro mais o que falei, mas está tudo registrado, então me repreenderam, né? Me repreenderam, levei brigada e disse, meu Deus, me dá aqui uma direção por causa que eu não fiz nada. Então ali começou aquela audiência, foi um sofrimento muito grande, minha filha já podia prestar depoimento, acompanhou, foi para o processo, mas a juíza não deu a ela o direito de ela falar por causa que ela queria entender melhor, né, a juizada de menor, né, a situação, porque foi a única vez que eu tive a oportunidade de defesa, né. Eu tinha ido no Conselho Tutelar, o Conselho Tutelar me rejeitou, né? Ainda lembro, né? A conselheira, até hoje, ela disse para mim, ela falou para mim que estava no seu trabalho, estava fazendo o seu trabalho bem direitinho, chegava, sou fulano, olha como ela me tratou.
Chegava seu fulano e ficava, né, falando mal dela, falando as coisas, assim, incomodando ela. Me chamou de seu fulano, não era ninguém para ela, não era ninguém, foi o que eu entendi. Ela disse que chegava seu fulano, assim, então ninguém pode fazer uma coisa dessa, né, me tratou mal. A conselheira, né? Fui no CREA, né? Porque fizeram relatórios falsificados, né? Conseguiram até o CREA, né? Fui nessa psicóloga no CREA, né? E o CREA também não tinha palavras para me dar alguma, né? Na audiência conseguiram, né? Os conselheiros, o Ministério Público estava terrivelmente decidido, né? Entregar a guarda para minha da minha filha para a avó, e durante esses 3 anos foi tirado de mim o direito de vê-la ela na minha casa, de recebê-la na minha casa, de visita. Eu não tive o direito de visita nem de manhã, nem no domingo, nem no sábado, de modo nenhum. Eu tive o direito de visita da minha filha, ela não podia vir na minha casa, ela não podia vir na minha casa de jeito nenhum, a avó não podia deixar ela de modo nenhum. O Conselho Tutelar fez isso com o Ministério Público, ela vir na minha casa. E eu poderia ir na casa da avó, né, ver ela, por causa que era o único direito que eu tinha de vê-la, né, mas eu não era bem recebida na avó, eu não era, ela nunca gostou de mim. Eu muito sofri, né, depois da separação, né, foi um sofrimento muito grande. Cheguei, quando não entendia muito, né, a brigar, né, sofrer com essa avó pela minha filha, né, porque a gente luta pelos filhos da gente, né. Cheguei a apanhar, né, apanhei na rua da avó e da tia, né. Ou a avó da minha filha deu um murro, que esse murro eu nunca esqueci até hoje, mas está entregue nas mãos do Senhor. Eu caí, né, cheguei a cair do murro que ele deu no meu peito, né. Derrubou, né, eu usava óculos, o meu óculos ele pisou em cima, esqueci disso, mas um sofrimento muito grande por causa da palavra de Deus, testemunho de dor e aflição, lutas muito grandes. Quando eu ia ver a minha filha, era uma guerra grande. Eles trancavam ela dentro de casa, eles trancavam a porta, não deixavam eu ver, não queria que eu visse. Quando eu ia, que eles não viam, que não tinha oportunidade, minha filha vinha ficar comigo, ele pegava na mão dela, botava ela para dentro de casa, não deixava eu ver de jeito nenhum. Um sofrimento muito grande, né? Para eu não ver, não estar com minha filha, a rua inteira via essa situação, né? Sofrimento meu, da minha vida, sofrimento de dores, de aflição, né? Algumas eu poderia ainda conseguir, né? Não sei se daquela rua, porque as pessoas têm medo, né? De se envolver, de estar certo, né? Porque é uma rede de esgoto muito grande. E como eu já estou morta para esse mundo, me mataram, né? Me mataram para este mundo, não tenho medo de falar, né? Me mataram, né? Os bruxos e macumbeiros, né? As famílias, a minha família, né? A justiça da minha cidade me mataram para este mundo. E eu dou glórias a Deus, né? Porque queriam me matar a qualquer custo, os bruxos e macumbeiros. E a justiça me deu como doida. Me obrigaram, né, a fazer exame psicológico. Eu fui fazer exame psicológico, eu fiz. Mas aí eu fui mandada para o CAPES, né? Eu fui obrigada a ir para o CAPES fazer exame psicológico, né? Não tinha nada de errado, né? Quando eu contei a situação, os psicólogos ficaram foi com medo, por causa que entenderam, né? Que a situação não era fácil, né? Era difícil, né? Mas me atenderam, porque era obrigação deles, porque o juizado de menor obrigou, né? Me mandou ir, eu tive que ir em 3 meses, porque a primeira audiência, que durou 3 anos para acontecer, a primeira audiência não deu em nada, a juíza não deu guarda para mim, nem deu para o pai, mas deixou com a avó, porque queria conhecer melhor o caso, ainda não tinha me visto não falando nada, não tinha defesa nenhuma de mim. Nesse relatório, nada tinha de mim, não me deram oportunidade, ela não deu. É, ela não deu guarda nem para mim, nem para o pai. Antes queria que permanecesse a minha filha com a avó e eu ia fazer esses exames psicológicos, esse acompanhamento psicológico e ia levar para mim, me conhecer melhor. Então fui. Não deu em nada, né? Os acompanhamento psicológico, né? Chegava na sala da
a psicóloga, ela olhava para mim e perguntava se eu tinha visto minha filha. Se eu dissesse não, ela me entregava um papel andando volta a proximidade. Eu perguntava o que eu estou fazendo aqui. Por causa que eu venho aqui, a senhora só pergunta por minha filha se eu vi ela, já me entrega um papel para vir de novo. Ela dizia, você está vindo por causa que a obrigação da justiça. A justiça obrigou e você tem que vir, mas você não tem necessidade de estar vindo. Não tem nenhum problema com você. Mais familiares, então durou 3 meses para conseguir o outro processo, né? O Ministério Público já estava com a guarda da minha filha, tirou da vara, ficou com a guarda, requereu a guarda da minha filha para ele, conseguiu não sei quantos conselheiros, o conselho tutelar que eu nunca tinha visto, que eu não conhecia, o conselheiro do primeiro processo, e fez esses documentos, e esses de agora, assim, durante, né, que fizeram esse documento, foram dar depoimento, né, a favor do Ministério Público, sim, pessoas que eu não conhecia, pessoas que eu nunca tinha visto, estava dando testemunho da minha vida, da minha filha, sem eu nunca ter visto, sem eu nunca conhecer aquelas pessoas. O Ministério Público conseguiu, as testemunhas que eu levei não aceitaram, não aceitaram. Não estava no registro, testemunho que eu pedi, né? E daí o Ministério Público pegou a guarda da filha porque a juíza não deu, né? A juíza não deu a guarda para mim nem para o pai mais uma vez. Ela disse que já tinha suficientemente conhecimento da situação e ia decidir essa questão, a segunda audiência que houve. Eu fiz, né, uns relatos lá, né, que o pai não podia ficar com ela, que ele também, né, não tinha esse direito, né, me judiava demais, tinha uma defesa, né, minha, né, eu tinha feito uma medida protetiva, né, tinha muitas coisas, as quais precisava falarei, né, mas não me deu apoio nenhum, né, o pai não me dá apoio, mentia também, mentia nos relatórios do CREA para poder pegar a guarda, né, para a filha. Então, até que para pegar a guarda da filha, até que esse sofrimento de dor, né, que eu tenho passado por causa da palavra de Deus, todos ficaram contra mim, a família do pai, né, que era bruxo, são bruxos, macumbeiros, envolvido em coisa errada, não ia ter como me ajudar, e daí eu consegui, né, suportar tanta dor e sofrimento. O Ministério Público requereu a guarda, né, e ali a juíza não deu a guarda. O Ministério Público, mesmo falando, é assim, a promotora de justiça, ela dizia assim, eu quero a guarda unilateral para o pai, eu quero guarda da filha unilateral para o pai, sem o direito da mãe de ter visita. E daí a juíza não deu, ela disse que ia resolver essa questão, mas o tempo passou, né, isso foi em janeiro, né, e de 2024, né, segunda audiência, mas aí o Ministério Público requereu a guarda da minha filha para ele, só para ele, ficou sob o Ministério Público ainda sobre o poder da avó, e aí sem o direito de estar comigo, sem o direito de ter visita nenhuma, né, porque parece que eu estava doida, mas o pai foi preso, né, foi envolvido em coisa errada, que não tem nada a ver a vida dele, né, minha, eu escolhi os caminhos do Senhor, cada um escolhe seus caminhos. E ele, né, com tornozeleiras, né, aí para cima e para baixo, e o juiz, que já não era mais juiz, ele tinha sido transferido, o juizado de menor, era outro que chegou, entregou a guarda para ele, unilateral, sem o direito de visita, sem o direito dela vir na minha casa, sem o direito, de modo nenhum, ela podia vir na minha casa. O Ministério Público fez isso, sem o direito de ela vir na minha casa, e ela tinha
eu só podia ir na casa dele, visitar ele todo errado, e eu era que estava com essa situação. Eu não poderia ir na casa dele sozinha, eu não poderia, pela segurança da minha filha. Tá escrito esse relatório, né, terrível, né, que o juízo fez. Tá escrito, né, eu não poderia ir eu não poderia ir na casa dele sozinha para a segurança da minha filha, e tinha que ir com acompanhamento de alto atendimento pela segurança dela, e de modo nenhum ela poderia ir lá em casa ou vir na minha casa. Não podia vir na minha casa. A avó conseguiu isso tudo com bruxaria, viu? Macumba. A filha, a família. Eu não tenho medo porque por causa que não já me mataram. Tanto faz viver como morrer. Viver é ganho. E morrer é lucro. Mas é testemunho de dor e aflição. Para tantos que podem entender e compreender que também conseguem. Não por com violências, não com engano, né? Querer descontar da mesma forma, da mesma moeda, né? Que muitos fazem isso. Eu não teria conseguido, mas toda a justiça da minha cidade ficou contra mim. O Ministério Público conseguiu colocar toda a justiça contra mim, toda a justiça, e requereu a guarda, ficou para eles, entregou o pai, e tirando o direito de eu ver. Eles não sabiam que a minha filha é um vaso escolhido de Deus, né? E o inimigo tem investido muito, entregando a avó e dizendo, mentindo, porque eles mentem isso, eles mentem até para os macumbeiros e bruxas, eles mentem demais, eles querem ganhar a questão, como é que eles conseguem? Com mentira, né? Com falsificação, mentira. Deu lugar, eles entram. E as pessoas, esses tais príncipes são cavalos, pensam que eles não enganam. Eles não disseram que ela é um vaso escolhido, eles não disseram que ela é vaso de Deus, que ela é escolhida de Deus nesta terra e que ninguém poderia tocar nela para matá-la. E nem poderia tocar em mim se eu permanecesse nos caminhos do Senhor. Eles não disseram isso, eles não disseram que seríamos escolhidos de Deus nesta terra para poder conseguir. Era necessário eles mentirem, e eles mentiram, entregou, né? Deus permitiu, porque era necessário, né? Talvez ficasse comigo que fosse mais difícil, não sei, ou talvez era assim a vontade de Deus para que possa vencer as lutas, né? As batalhas espirituais, as provas que tá grande demais, a família inteira, a minha família, os meus familiares, a família da minha filha, tudo se acovardaram, tudo contra mim, ficaram contra mim, né? Me chamando de doida, né? Que queriam de qualquer forma me dar como doida, né? Por causa da palavra de Deus, mas os meus joelhos se dobraram, né? Tive muita ajuda dos pessoal da minha cidade. Tem muita gente boa na minha cidade, muita gente, né? Graças a Deus, muita gente boa na minha cidade, né? Que também não tolera essa situação, assim, é uma situação muito terrível, né? Que tem me ajudado muito, e eu dou glórias a Deus nas alturas, mas os meus familiares e a família da minha filha me abandonaram e me desprezaram, e a justiça dessa cidade também, o Ministério Público, né, que esse processo, né, falso esse processo, né, que eles fizeram, vão ter que provar, eu estou viva, ó. Eu estou aqui, viva para Deus, morta para o mundo, tanto faz viver como morrer, morrer é lucro e viver é ganho. O próprio demônio falou para mim, o diabo falou para mim que ia me matar, eu digo, pode matar, pode vir matar, mas nunca que conseguiram chegar perto de mim, porque o que acontece? Eu conheço já o mundo espiritual, eu conheci no meio da aflição e a dor, aprendi a lutar obedecendo todas as vontades de Deus, a vontade de Deus, né? Andando nos caminhos de verdade e justiça. Sofrimento e a dor me levava mais ainda para próximo de Deus, eu ia dobrar meu joelho, eu ia chorar diante do Senhor, e o Senhor me dando força para enfrentar as lutas e batalhas, os piores vales de dores e aflição, os piores bruxas e macumbeiros, né, tenho enfrentado muito, não é só um nem dois, se reuniram aqui no estado, né, e outros demais, né, os familiares juntos meus com esses tais também, para poder de qualquer forma querer me matar, porque a avó fez pacto com o diabo, porque ela não podia, porque a filha minha
tanto é minha como também é um vaso escolhido de Deus. Nem eu tenho ideia que faço isso. É de Deus. É de Deus, esse vaso. E o inimigo, ele não queria que eu vencesse as provas. Ele não queria que eu suportasse a dor. De qualquer forma, ele queria me matar. Mas ele não conseguiu. Estou aqui. Mataram para o mundo. Quem me matou foram os familiares. Foram os bruxos e macumbeiros. Para o mundo. Está escrito na Bíblia, tá? Estou falando loucura não. Está escrito na Bíblia. Viver para Deus é morrer para o mundo. Está morto para o mundo. Está sendo levado a todo momento, né? Aos caminho de morte. Tem que vencer a morte, tem que vencer o inferno, tem que vencer as lutas, as provas. Os familiares são os que são mais usados e são esses meus familiares. Mas estou aqui, desprezada por todos os familiares. Não tem um, se eu mandar uma mensagem para nenhum responde, nem sequer responde. Mas fizeram, se reunir a minha família com a família da minha filha para fazer um baixo-assinado para poder me internar no hospício, sem vir na minha casa, sem saber o que eu como, sem saber nem o valor que pago de aluguel, sem saber de nada da minha vida. Se reuniram ocultamente, se uniram ocultamente, fizeram a família, né? Os bruxos enganaram, minha avó é bruxa, sua família se deixa levar por isso, né? Fizeram um relatório falsificado, um baixo-assinado para me internar no hospício sem eu saber, porque ele diz que o Deus que eu sirvo não é o mesmo deles, porque esse Deus não é o Deus de vida, não é o Deus do impossível, não é Deus que está agindo na minha vida e que eu tô doida e que preciso ser internada. Os meus familiares, mas os bruxos querem matar, não é? Querem matar. Então, fizeram abaixo-assinado, né? Sem eu saber, fizeram isso, né? O Senhor me revelou, Deus revela, né? Deus revela. Conseguiram todos os meus documentos falsificados, né? Conseguiram falsificação de documento é crime, né? É crime. O Ministério Público tem que ver isso, né? Chegou esse documento no Ministério Público, olha, Ministério Público, não foi eu que entreguei esse documento para esses familiares. O Ministério Público recebeu os advogados, olha, Deus me revelou os documentos em cima da mesa dos advogados, em 4 centros de bruxarias, e já tinha chegado no Ministério Público. Ele me entregou todos esses documentos nas minhas mãos, porque era espiritual, né? Vocês não sabem disso. E foi queimado e destruído no sangue dele, no sangue de Jesus que tem poder, no sangue de Jesus que tem poder. Então, se foi destruído no mundo espiritual, como poderia vir para fora? Não, só mandou orar, só mandou eu orar. E eu permaneci em oração. Vocês têm ideia do que é isso? Sofrer por causa da palavra de Deus. A justiça toda na minha cidade ficaram contra mim. A Defensoria Pública, o CREA, o Conselho Tutelar, né? O juiz, todos para eles. Está doido. O pior de todos, o Ministério Público que fez isso. A minha cidade. Hoje a justiça de minha cidade me deram como doida. Nunca nem me aceitaram nas suas salas, né, tipo, para conversar. Nunca sequer vieram na minha casa, fizeram relatórios aí, mentira. Porque não vieram, não chegaram a conversar comigo para fazer relatórios e levavam para a sala de juiz, para a mesa do juiz. Mas estou aqui, né? Familiares não conseguiram, né? Hoje vocês não conseguem falar comigo. Parei de sofrer, né? De apanhar, né? E ver a minha filha, né? Porque foi tirado de mim esse direito. Mas haja o tempo que houver, né? A justiça de Deus é fiel e verdadeira, né? Chegou a hora, né? Porque os bruxos vão ter que entregar, né? Essas famílias, né? Que fez pacto com o diabo, vai ter que devolver o que não é deles, porque nem minha é. Eu digo uma coisa para vocês, quando eu vi a minha filha pequenininha, eu já via algo de Deus e eu já tinha medo de tocar nela, eu já tinha medo de fazer qualquer coisa com ela, porque eu já sentia algo de Deus ali, eu já sabia que era de Deus, eu temia diante de Deus de fazer qualquer coisa que fosse com minha filha. Imagine vocês fazerem tudo isso com ela e achar que vai ficar por isso mesmo. Não vai ficar por isso
mesmo, não vai ficar por isso mesmo. A justiça de Deus é fiel e verdadeira e tá chegando a hora, chegou a hora, é necessário, porque que é questão de almas em jogo, almas em jogo, almas em jogo. O servo de Deus é sofredor nesta terra, o servo de Deus é perseguido nesta terra, o servo de Deus é perseguido nesta terra, o servo de Deus é injuriado, o servo de Deus é rejeitado, o servo de Deus é desprezado, porque a palavra bíblica, e o Senhor disse, se ele foi rejeitado, quem somos nós para não ser? Então imagine o que fizeram. Eu estou aqui e estou resumindo, né, esse testemunho de dor e aflição, mas o mundo inteiro vai saber tudo, e o Ministério Público vai ter que provar a minha doidiça, vai ter que provar a minha loucura, porque o processo já levei para a mesa de advogados e os advogados que falaram comigo disse que não tinha nada de errado, mas a justiça inteira estava contra mim. A justiça inteira tinha se dado contra mim, como doida eu fiquei para eles, e eu não ia ter chance nesse processo se eu não provasse, se a justiça não provasse, minha doidice, eles não tem como provar. Agora que provou, eu vou ficar doida, porque a palavra de Deus precisa ser divulgada. A palavra de Deus precisa ser divulgada. Vocês têm alguma criminalidade minha? Pode olhar meu histórico diante da justiça, tá limpo. Eu dou glórias a Deus nessa altura. Nunca fiz mal para ninguém. O meu sofrimento e dor é só familiar. E por causa da palavra de Deus. O Ministério Público de modo nenhum poderia ter se envolvido nisso. Quanto menos a justiça da minha cidade. Não sabia que estavam sob efeito maligno, né? Mas aceita as criminalidades, as coisas erradas, né? Aceita as bruxarias, né? Porque é um direito de todos. Ninguém pode impedir ninguém de fazer o que quer, né? Mas as coisas de Deus não aceitaram, né? Pessoa de Deus, precisando de ajuda de vocês, né? Me desprezaram, me deram como doido, me abandonaram. Qual foi que veio na minha casa? Não vieram, porque tem vida em oração, tem presença de Deus aqui. Conseguiram me matar? Não. Conseguiram me matar? Não conseguiram me matar. Não conseguiram. Então, me mataram assim, olha, estou aqui, estão me vendo? Eu digo que estou morta, é bíblico. Estou morta para o mundo, não tenho medo de nada. Se eu tivesse medo, eu não falaria isso. Então a palavra de Deus precisa ser divulgada, assim. Vocês precisam devolver o que vocês tomaram injustamente. Vão enfrentar essa questão. Advogado dos advogados é o Senhor Jesus. Advogado dos advogados é o Senhor Jesus. É o Senhor Jesus. O advogado dos advogados é o Senhor Jesus. E de modo nenhum sair da sua presença, de modo nenhum eu fiz mal para alguém, de modo nenhum bati na porta de vocês com ignorância, com covardia, porque vocês teriam filmado, né? Teriam filmado, teria prova para dizer que realmente eu estava doida, né? Mas não estou não, estou viva para Deus. Morta para o mundo. Tanto faz viver como morrer. Minha vida está no Senhor. Minha alma, meu coração, meu corpo está entregue nas mãos do Senhor. Então, tanto faz morrer hoje como amanhã ou viver. Porque morrer é lucro e viver é ganho. Mas a palavra de Deus precisa ser divulgada. E o estropeço tem que sair. Porque tem muita gente precisando de ajuda, muita gente precisando de ouvir uma palavra de edificação, muita gente precisando de um abraço. O que eu tenho feito é só a obra de Deus. Vou falar. O que eu tenho feito é a obra de Deus.